Aleluia. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos recitar o nosso tema? Está na segunda epístola de João, epístola universal, no capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Nesta oportunidade, eu ainda quero pedir à Igreja de Jesus que, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo 4, que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Meus irmãos, compartilhando a graça e a misericórdia, e por não dizer 20 anos compartilhando a graça e misericórdia, eu seria muito injusto se eu dissesse que eu não fui abençoado neste mês, ou aliás, reafirmando, nesses 4 dias de aniversário, fomos extremamente abençoados por Deus, por cada servo dele que trouxe a palavra aqui neste altar. É por isso que a Bíblia diz que o fogo continuará sobre o altar e não se apagará. O pastor Nerinaldo, quando ele abriu aqui a festividade da igreja, em meio àquele sermão tão lindo, tão maravilhoso, Deus me impactou quando ele dissera que a igreja é uma agência de avivamento. E depois veio o pastor Silvio, não foi isso? E aí trouxe, aquilo não foi um sermão, aquilo foi uma aula maravilhosa sobre a vida de Paulo. E depois veio o pastor Adaías, também Deus usou muito. E depois veio o pastor Márcio Chagas, né? Baixinho, todo respeito, bem educado, todo culto. Deus falou poderosamente, não só ao meu coração, mas ao coração da igreja. E na sexta-feira não estava na minha agenda de estar aqui presente na igreja, mas eu tive que dar um signal, conforme diz o dizer baiano. Eu consegui estar aqui na igreja, e pela misericórdia de Deus, o Senhor usou o vice-moderador José Francisco. No início do sermão, ele falou sobre a vida de Jonas, e ontem por volta de 2:30 da manhã, eu estava lendo um livro, falando sobre a vida de Jonas, o profeta, que naquele contexto, ele estava sendo um homem intolerante, porque ele não aceitava que a graça e a misericórdia de Deus alcançasse
aquele povo. Povo que para ele era visto como um inimigo da sua nação. E depois o vice-moderador falou sobre a história daquele jovem perdido. Em meio a essas mensagens, Deus tocou no meu coração para ministrar ao coração da igreja a história deste homem leproso, cujo a Bíblia não fala o nome, não recita sequer o seu nome. E durante esse mês Deus só ministrava essa palavra ao meu coração. Eu tentava, buscava outra palavra, mas só vinha essa. Então Deus, eu vou fazer a tua vontade. Estamos diante de um texto muito conhecido pela igreja. Este homem estava com uma certa lepra, que hoje, no contexto da medicina do século 21, é visto como uma hanseníase. Pessoas que têm doença na pele. E lá em Levítico 13, tem uma série de recomendações, que é muito mais importante do que uma série do Netflix. Depois vocês leem em casa. São inúmeras recomendações que Deus dá a Moisés e a Arão, para ele assim ensinar para alguém que se porventura tiver uma lepra. Meus irmãos, e precisamos abrir o horizonte da nossa mente. Precisamos abrir mais a nossa caixinha mental para entendermos muito mais, além daquilo que nós pensamos ou também imaginamos. Existe um livro cujo eu esqueci o autor deste livro, mas o nome do livro é O Deus Sanitarista. Depois vocês pesquisem em casa, ou vocês podem até baixar em forma de PDF, que com certeza esse livro vai nos ensinar muitas coisas. Mas este homem era um leproso, e lá em Levítico 13, praticamente quem era o médico era o sacerdote. E na ausência do sacerdote, os seus filhos também poderiam dar um diagnóstico. Diagnóstico este que era baseado em 7 dias. Durante este período, este homem ficava em observância. Ao passar os 7 dias, se o sacerdote analisasse e percebesse que ele já estaria curado, aí sim, este homem poderia voltar ao seio da sociedade, sem ao menos ser estigmatizado, sem ao menos sofrer preconceitos, conflitos sociais. E é por isso que em Jesus não existe conflito social. Conflito social existe por causa da humanidade. Porque em Jesus, irmã Alessandra, ele derrubou a parede da inimizade que existia entre nós e Deus. E é por isso que ele, aleluia, foi a propiciação pelos nossos pecados. Ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como carmesim, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal e de toda injustiça. Mas aquele homem, com certeza ele já havia passado esses 7 dias, cujo a Bíblia mesmo declara que ele já era um leproso. E aquele homem não poderia estar próximo de pessoas. Aquele homem não poderia abraçar as pessoas. E o pior ainda é que aquele homem, quando ele chegasse próximo de alguém, ele deveria dizer leproso, leproso, para que as pessoas pudessem entender que ele era um leproso. Isto era coisa horrível.
Isso era triste demais, meus irmãos. Mas graças a Deus, que Jesus, descendo do monte, a palavra do Senhor diz que grande multidão o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Meus irmãos, aprendam uma coisa: Deus não quebra princípios. Princípios é norma, Deus não quebra. Agora protocolo Ele quebra, porque Ele é Deus. Este homem, ele não poderia chegar próximo de ninguém, mas ele chegou próximo de Jesus, o adorou e disse: Senhor, eu não posso, por causa da lei, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Algo importante aqui que marcou a minha mente esta madrugada, e disse assim: e Jesus estendendo a mão, Jesus estendendo a mão, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? E Jesus estendendo a mão. Eu era pobre e perdido, sem Deus, já diz a música, e sem Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, que pena que eu não sou levita, mas Jesus estendeu a sua mão. Jesus um dia também estendeu a mão para você, meu irmão. Jesus também um dia estendeu as suas mãos para mim. 17 anos aqui nessa igreja. Antes da virada do ano de 2003 para 2004, era um jovem sem esperança, sem perspectiva de vida, não gostava de nada, não tinha família, gostava de viver no desprazer deste século, cujo a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. E Deus, por sua infinita graça e misericórdia, enviou-me até a mim, Alessandro Adson, Edson e Joseneia, e ministrou a palavra de Deus ao meu coração. E na virada do ano de 2003 para 2004, cheguei a esta igreja com aquela Bíblia pequenininha, aquela Bíblia azul, só me engano, só tem o Novo Testamento. E eu cheguei com aquela biblinha, conforme diz as nossas criancinhas, que até cabe dentro do nosso bolso. O templo ainda era lá embaixo, não era tão magnífico como é isso hoje, para a glória de Deus. Nisso, conforme diz o cantor Marcos Feliciano, o negrão abençoado, o pastor Pereira, estava pregando aqui, e nisso eu não sabia o que significava graça e misericórdia. E no final da mensagem ele fez o apelo. O pastor nem lembra mais disso. Ele fez o apelo. E tinha algumas pessoas também na nave. Algumas pessoas levantavam as suas mãos e iam para a frente do altar. E nisso eu não sabia o que era confessar a Jesus. E nisto eu fiz um cálculo da minha vida e eu cheguei até uma certa conclusão: isso só deve ser coisa boa. Mas eu não sabia o que era confessar a Jesus. Cheguei aqui, lá embaixo, ao altar. O pastor começou a orar, e na oração
Eu não tive a experiência que o pastor Silvio contou aqui, que uma água descia sobre ele e tirava todo aquele peso que ele carregava sobre os seus ombros. Mas eu senti paz, mas eu senti o alívio de Deus. E naquele contexto ainda não existia a Covid, e nisto veio a irmã Alessandra e me deu um abraço, o abraço de Deus. Nisso, meus irmãos, eu comecei a chorar, rio de lágrimas escoavam pelo chão, e a partir daquele dia, Jesus estendeu as suas mãos para mim. Sabe por que você está de pé? Porque Jesus estendeu a mão para você um dia. Ai de nós, se não fosse a graça e a misericórdia dele. Por isso que Paulo disse: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas, as chagas de Jesus. Isso é muito forte. Jesus estendendo a mão. Jesus é bom, irmãos. Jesus é misericordioso. Jesus é bom. Jesus é tudo para nós. Jesus, ele nos resgatou. E é por isso que o nosso irmão profeta Isaías, que é tido como profeta messiânico, ele usa esta linguagem simbólica: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa nos ouvir. Mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías usou uma linguagem figurativa, a mão do Senhor, porque Deus é Espírito, mas o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos e contemplamos a sua glória. E este mesmo Verbo de Deus estendeu as suas mãos para aquele leproso e curou, aleluia, e disse, e tocou. Jesus estendeu as suas mãos e tocou. Sabe por quê Jesus fez isso? Porque ele é o cumprimento de toda a profecia do livro de Gênesis, que no hebraico diz Bereshit, no princípio, até o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Todas as profecias se cumpriram em Jesus. Sequer uma se escapou. Todas as profecias, a começar pelaquela que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, meus irmãos. Essa foi para ele, mas essa é para você. Tome posse, em breve ele esmagará a antiga serpente debaixo dos nossos pés. Se você crê, levante a sua mão e adore a ele. Aleluia. Ele tocou, dizendo, quero ser limpo. Isso é muito forte, Alessandra. Isso é muito forte. Isso é muito forte do que a bomba de Hiroshima. Isso é muito forte do que as guerras. Isso é muito forte do que tudo que vocês imaginarem. Jesus disse, quero ser limpo. Isso aqui é misericórdia, pastor. Isso aqui é misericórdia. É o que o Senhor sempre fala, uma vida na vida. Misericórdia é você sentir a miséria do seu próximo. É você se compadecer pelo seu próximo. Certo dia Deus permitiu que eu vivesse esse testemunho. Estávamos com eu e o aspirante ao corpo diaconal, irmão José Ebert. Passou um rapaz sobre nós, nisso pediu um pão e um copo de café. Eu lembro que o irmão Ebert ficou com medo. Ivo, o que é isso aí? Eu disse, calma, rapaz. Deu pão ao homem, deu café a ele.
E nisso, quando Binho voltou, Binho deu a ele, deu a ele o café, deu pão. E nisso eu passei a puxar uma conversa com esse rapaz. Primeiro perguntei o seu nome. Ele me disse: meu nome é Frank. Eu disse: o porquê você está vivendo assim, desta forma? E ele me explicou que por causa de uma desilusão amorosa, ele decidiu a viver na rua. Irmãos, o homem, sabe, com fedor, irmãos, todo fedendo a mijo. E eu vi nitidamente a voz de Deus: dê um abraço nele. Irmãos, quando eu dei um abraço naquele homem, se o nosso irmão Herbert, ele vai assistir esta mensagem e ele pode confirmar aqui com vocês. Deus disse para mim: dê um abraço nele. Eu abracei aquele homem, o fedor de mijo terrível. Eu abracei, meus irmãos. Foi um mover de Deus inexplicável. Eu comecei a chorar, meus irmãos. Quem me conhece sabe que é muito difícil eu chorar. Só quando Deus mesmo está falando, aí eu não consigo. Não gosto muito de ser levado ao emocional. Para eu chorar na igreja é porque Deus está falando. E nisso eu caí em prantos. E eu pude contemplar, eu pude viver um pouco a miséria daquele homem. E é essa mesma experiência que Jesus passou para aquele homem, está passando para nós, quando ele disse: quero ser limpo. É você estar no lugar do seu próximo. É você se alegrar com o seu próximo. É você sentir a dor do seu próximo. Se você perceber que o seu próximo está doente, você trazer a cura. É você trazer a solução. É você trazer o remédio. E a palavra diz no livro de Mateus capítulo 12, versículo 8, que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus conhecia toda a lei. Jesus poderia também estigmatizá-lo, aquele homem. Mas Jesus fez totalmente diferente. Jesus estendeu a mão e tocou e sentiu a dor daquele homem. Isso é graça. Isso é misericórdia. Somente Deus faz isso. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E logo, purificado da lepra, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta-o a oferta que Moisés lhe determinou para lhe servir de testemunho. Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aí vem o ponto chave: porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe o que é isso? Algo eterno, Alessandro. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a graça e a misericórdia de Deus, ela permanece eternamente. Porque as suas, não é a sua, as suas misericórdias não têm fim. Deus é bom, meus irmãos. O salmista Davi, quem puder abrir aí, no livro de Salmos, Deus me lembrou aqui agora, Salmo 51, bem rápido, para terminarmos. Salmo 51, versículo 7, diz assim: purifica-me, Senhor, com isope. Algumas versões diz isopo, mas é a mesma coisa. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isopo era uma folha de uma árvore que era muito usada no Antigo Testamento como rito de purificação. Era muito usada.
Mas aqui Jesus não precisou usar nada de isopo, nada. Ele mesmo deu a ordem: quero ser limpo. E de imediato a lepra saiu daquele homem. E ele teve que voltar para o templo para entregar a oferta a Moisés. Sabe o que é isso? É Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Se nós passássemos aqui uma manhã falando sobre Jesus, ainda seria muito pouco. Sabe por quê? Porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se eu estou de pé, é porque a graça de Deus me sustenta. Se eu estou de pé, é porque a misericórdia de Deus tem me sustentado até hoje e ainda vai continuar me sustentando. Eu creio nisso até a volta de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê também? Dê um glória a Deus, como diz o nosso pastor. Dê um tríplice glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se os levitas puderem tirar esta música, quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, é forte. Quando Jesus... Glória seja dada ao nome do Senhor. Maravilhoso é o nome do Senhor. Que Deus continue te usando, te abençoando. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja. Porque a mão do Senhor, ela nunca esteve e nunca vai estar encolhida. E Jesus está tocando na sua casa, na sua família, na sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Caminhos dos céus, eu era pobre, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, ora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu suas mãos, oh, aleluia! Quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, Quando Jesus estendeu suas mãos, quando Ele estendeu suas mãos para mim, eu era pobre, perdido,
Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Ele estendeu, Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. e ela ainda continua estendida. Jesus está aqui. Ei, Ele está aí na sua casa. A mão dele está estendida sobre a sua vida. Esta manhã, se você não percebeu, Deus escolheu este lugar para ministrar uma palavra de bênção, de milagre na sua vida. Receba o toque de Deus na sua vida. Nesta noite, nesta manhã bendita, Deus está dizendo para você que não dormiu direito de noite: eu sou a sua paz. Para você que precisa de uma cura, de um milagre, Deus está entrando com providência na sua vida. Assim como Ele tocou naquele homem que tinha uma enfermidade que ninguém poderia chegar perto, Ele está tocando na vida de todos aqueles que acreditam e têm fé. E como ministro de Deus, que tome posse da palavra ministrada nesta manhã pelo profeta que Deus usou aqui neste lugar, eu ministro cura, milagre, eu ministro salvação, eu ministro o melhor de Deus para a sua vida. Se você crê, dá um brado de glória a Deus e glorifica o nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja do Senhor, aqui. A Igreja do Senhor que está nos acompanhando em casa, a Igreja do Senhor que está espalhada nos 4 cantos do mundo, receba a bênção de Deus. E o povo de Deus diz: